Aí, tá gravando. O assunto de hoje é continuidade ou complementação da aula passada. Lembrando vocês que na aula passada a gente nós pegamos alguns resistores e aplicamos diretamente a tensão sobre ele, né? E verificamos qual a corrente que circulou para cada situação. O objetivo foi obter dados para traçar uma curva característica para cada um deles, que é o que a gente chama de curva característica do componente. Cada componente tem uma, e quem fez o gráfico comprovou, ou fez os cálculos no próprio dia, comprovou a relação entre a tensão e a corrente, que é a lei de Ohm, e comprovou também que os resistores têm resistência linear, quer dizer, a curva que representa os valores de tensão e os correspondentes valores de corrente é uma linha reta. Isso? Porém, nem todo componente tem essa característica de linearidade. Só o resistor, de fato, que tem. Os outros componentes eletrônicos, que a gente chama de componentes analógicos, tem cada um sua curva característica e, através do conhecimento dessa curva, a gente pode fazer um melhor dimensionamento do circuito no qual ele está contido. Quando o componente é linear, como o resistor, a coisa fica fácil, porque o valor da resistência é constante. Para qualquer valor de tensão que você colocar sobre ele, ou qualquer valor de corrente que você induzir circular por ele, tá certo? Obedece essa relação de linearidade, isto é, a resistência é constante para qualquer um desses valores. Outros componentes, como eu disse, como diodos, transistores, tiristores, quer dizer, de um modo geral, os componentes semicondutores, eles não têm essa linearidade. Eles têm curvas características de formas assim bem peculiares, né? Até incríveis da gente imaginar que um componente tem uma curva tão, digamos assim, tão, entre aspas, esquisita, né? São curvas assim que têm regiões não lineares misturado com regiões lineares, né? Inclusive regiões que a resistência é negativa. Eu vou mostrar para vocês na aula seguinte, na semana que vem ou na outra, um exemplo de um componente que tem uma área de funcionamento que a gente considera como se a resistência fosse negativa. É um conceito até assim, que suscita curiosidade, né? Como que uma resistência pode ser negativa? Né? Mas nós vamos ver isso e demonstrar isso para vocês. Na aula de hoje, nós vamos fazer a mesma experiência que fizemos na aula passada, usando outros componentes, né? E mudando um pouco a maneira de fazer, só para variar e enriquecer o processo. Na aula passada, lembrando bem, a gente aplicava a tensão e media a corrente. Certo? Agora nós vamos fazer assim, nós vamos aplicar a corrente, induzir a corrente, quer dizer, fazer circular um valor ou variar a corrente para um valor e verificar qual que é a tensão que aparece no componente. No fundo é a mesma coisa, né? Desde que haja uma corrente X num dado momento ou numa dada situação, a tensão naquele momento ou naquela situação é o produto do valor instantâneo, digamos assim, da corrente pela tensão, pela resistência, certo? A tensão é o produto da corrente pela resistência, da mesma forma que a corrente é resultado da divisão da tensão pela resistência, né? Então, vamos ver. Ó. O primeiro caso é esse aí. Ó. Observe que nós temos agora um circuito. Na aula passada a gente tinha um circuito, mas era um circuito de componente único, né? Eu liguei a fonte, que vocês lembram, era um conjunto de pilhas, né? Direto sobre o resistor. Agora eu coloquei um potenciômetro na jogada. Se você verificar, a corrente ela vai
sair do positivo, passar pelo potenciômetro, pelo medidor e pelo componente que estou escondendo aqui propositalmente, e circular. Então, a corrente fica circulando nessa malha aqui, ó. Aí, ao passar pelo medidor, ele vai medir o valor dela, né? E o voltímetro, vocês não estão vendo, mas está ligado em paralelo com o componente que está aí. Portanto, vai medir a tensão nos terminais dele, como a gente fez na aula passada. E o valor da corrente que vai circular por ele vai depender, além dele, né, das características particulares dele, né, vai depender da fonte, do valor da fonte, e do que eu ajustar aqui no potenciômetro. Observe que o potenciômetro, eu liguei um ponto, o centro dele, a um lado aqui, ó, ao lado direito. Com isso, ele não está com a função potenciômetro, ele está com a função reostato. Quando nós falamos sobre o potenciômetro com vocês, eu expliquei que o potenciômetro tem duas resistências. Uma entre o cursor e um lado, e a outra resistência entre o mesmo cursor e o outro lado. Não é isso? Ele tem a função de divisor de resistências. E é variável. Mas dessa forma aqui, eu neutralizo, olha, sabe que eu fiz um curto aqui, ó, eu vou neutralizar o lado direito dele. E a resistência que ele vai apresentar é entre o centro e o lado esquerdo. Então, ele é simplesmente um resistor variável. Assim sendo, quando eu variar o valor dele, eu vou estar variando a resistência total desse circuito aqui, ó, e, portanto, a corrente que vai passar por ele. Então, eu vou ficar ajustando para alguns valores. Para cada valor, você verifica qual a corrente que estará circulando e a tensão correspondente sobre o componente que está aí. Aí vocês passam os valores para a tabelinha, que é aquela que eu postei para a aula de hoje, e vamos fazer item por item. O item 1, por exemplo, que está lá, deixa eu só puxar ela aqui para... O item 1 da tarefa pede-se para ajustar para alguns valores de tensão e verificar a corrente para cada um deles. Depois, posteriormente, em casa, vocês vão fazer o gráfico para essa situação, para esse componente, isto é, vocês vão elaborar ou plotar a curva característica desse componente que está aí. Através da curva, vocês vão identificar qual é o componente, entendeu? Qual que é o componente que está aí, beleza? Esse primeiro caso é o caso mais simples, vocês já vão matar logo qual componente que está aí, mas vamos lá. Vamos pôr para simular aqui, ó. Esse aqui vai medir corrente, então eu vou colocar o cursor dele do lado de cá, e o outro aqui mede tensão, fica aí, ó. Com os valores que já estão aí, eu já tenho aqui uma corrente de 8,5 e uma tensão também de 8,5, uma corrente de 8,5 miliamperes e uma tensão de 8,5 volts. Mas vamos ajustar o potenciômetro aqui, ó. Vamos começar do valor máximo dele aqui. Com esse valor, eu tenho esses dois valores aí, ó, corrente 6 e tensão 5,98. 6 miliamperes e 5,98. Você já pode anotar aí os valores na tabelinha. Então, veja bem, 6 miliamperes é a corrente que vai passar pelo componente que está aí. E a tensão 5,98 é a tensão entre os terminais dele. Ele é um componente com dois terminais. Agora eu vou mudar o valor aqui do potenciômetro. Vou fazer mais rápido, porque tem mais coisas para fazer, bastante coisa para fazer hoje. Aí, digamos que o valor seja... Deixa eu pegar os valores aqui, só um pouco. Eu já fiz essa prática aqui, eu não quero que os valores fiquem muito diferentes do que eu estava prevendo, para o gráfico ficar bonitinho, senão o gráfico fica muito difícil de vocês desenharem. Então, já fizemos aqui para 100% do valor do potenciômetro, agora eu vou fazer para 60% do valor do potenciômetro, é intencional isso aqui, tá, gente? Então, para 60% do valor do potenciômetro, olha só o valor da corrente. 6,9 miliamperes e a tensão 6,89 volts. Esse é o segundo valor para colocar na tabelinha aí. Notaram? O terceiro valor
que eu vou colocar do potenciômetro é 50% do potenciômetro. Aí, ó. Nesse caso, a corrente passou para 7,2 miliampere e a tensão para 7,17. Mais uma medida, agora para 40% do potenciômetro. Veja bem, a tensão passou, a corrente, desculpe, passou para 7,5 e a tensão nos terminais dele, 7,47 volts. Mais uma medida. Opa! 30% do valor do potenciômetro. Esse percentual aqui, você não precisa se preocupar, não, tá, gente? Isso é só para eu... Preocupação é minha para dar valores aqui fáceis de vocês plotarem o gráfico. Mesmo assim, vocês vão ter dificuldade na aula de hoje de fazer os gráficos, não para esse componente, mas para os outros. Vocês vão ter que pensar um pouquinho, uma forma de desenhar o gráfico que ele fique bem visível. Assim. Às vezes, a gente, quando vai desenhar um gráfico, não trabalhando bem as escalas dele, a figura ele fica muito grande ou, às vezes, muito pequeno. O ideal é ocupar a área disponível lá no quadriculado, máxima, sem extrapolações, e não muito pequenininho, senão fica impreciso, né? Os valores ficam até certo ponto, digamos assim, indefinidos lá no desenho. Bem, então nós temos aqui, para essa situação, essa nova medida, 7,8 de corrente, miliamperes, e a tensão 7,79. Mais uma medida, não precisa nem de tantas medidas, mas vamos fazer mais. Para 20%, mudou pouca coisa, né? Para 20%, olha aqui, 8,1 miliamperes e 8,14 volts. E a última medida, para esse componente, eu vou fazer para zero, potenciômetro zero. Olha só o que vai acontecer, ó. Zero. Só tem um dispositivo no circuito, agora já que o potenciômetro está com zero, que é o próprio componente que está aí. A tensão está sendo toda aplicada nele, né? 8,94. E a corrente 0,89. Essa pilha que está aqui, isto é, essa bateria que está aqui, originalmente ela é de 9 volts, né? Então, se o potenciômetro está com zero, obviamente a tensão de 9 estaria nesse componente aqui, e não 8,94. Mas é aquilo que nós vimos na aula passada, né? O próprio medidor de corrente absorve uma queda de tensão, porque dentro dele tem uma resistência. É desprezível, mas ele existe. E com essa corrente passando aí, ó, há uma quedazinha pequenininha, de tal forma que sobrou, ou foi aplicado ao componente que está ali atrás, essa tensão. Acredito que vocês já até mataram aí qual componente que está aí atrás, né? Alguém arriscaria dizer qual componente aqui? Se eu tirar essa caixa preta, aliás, essa caixa vermelha daqui, alguém saberia dizer que componente que está aí? Pelo que vocês já sabem? Não arriscam, não? Pode arriscar. Eu já falei, aluno errar não tem problema nenhum. O professor, que preferivelmente não deve errar. Mesmo assim, olha o que está por trás aí, ó. É um resistor, igual da aula passada, tá certo? Qual que é o valor dele? Olha o código de cores aí. Quer confirmar o valor? 1K, entendeu? Então tem um resistor aí. Então esses valores que vocês mediram vai dar um gráfico que é uma linha reta, como vocês já fizeram na semana passada para outros tipos, outros valores de resistores. O processo foi diferente, mas o que a gente fez é a mesma coisa. Viu a tensão no componente e a corrente que passa pelo componente. Bem, agora vamos fazer por um outro componente aqui que eu posso garantir que não é resistor. Depois vamos ver qual que é, se for o caso. E repetir tudo de novo, né? Eu já deixei até o medidor aqui com a chave no lugar. Vamos começar com 100% do potenciômetro de novo.
Esse aqui é mais interessante, porque agora já não é resistor, né? Agora vai parecer nós vamos ter situações que vão levar uma curva mais interessante, né? No sentido assim de que curva que vai acontecer, que vai aparecer aí, o que ela pode nos informar sobre o componente. Então, veja bem, para 100% do valor do potenciômetro, quer dizer, tem uma resistência aqui de quanto? Deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu voltar lá. De 10K, eu estou colocando uma resistência de 10K em série, né, com esse circuito aqui. Então, tem um componente aqui que, ligado a uma fonte de 9 volts, em série com a resistência de 10K, está permitindo uma corrente de 0,88, melhor dizendo, miliamperes. E uma diferença de potencial de 0,39 volts nos seus terminais. É uma tensão muito pequenininha, né, gente? A tensão praticamente está toda no resistor, aqui, ó, no potenciômetro, aqui, ó, no elemento resistível. E sobrou pouco para o componente que está aí. Agora eu vou repetir a leitura, se você já notar, para um percentual diferente aqui do potenciômetro, por exemplo, 70%. Vou pôr mais ou menos 70%, não precisa ser olho de santo, não. Não há necessidade nenhuma de ser olho de santo, tá? Veja bem, a corrente agora passou por esse valor aqui, ó. Segunda medida da tabelinha, 1,23 miliampere. E a tensão, 0,4. Anotaram? Continuou baixinha, né? Se fosse um componente linear, não variaria tão pouco assim a tensão nos terminais dele, já que a corrente variou bastante. Já dá para perceber que não é uma curva linear. Eu vou mudar o valor do potenciômetro agora para 50% do valor dele. Que, conforme eu disse, são valores escolhidos aqui, quase que aleatoriamente. Olha lá, a corrente passou para 1,72, quer dizer, eu mudei bastante o valor do potenciômetro, mas a corrente não variou tanto assim, e muito menos ainda a tensão nos terminais do componente, cara. O componente agora está com 0,41 volts nos seus terminais, para essa corrente aqui, ó, 1,72 mil. Vou usar outro valor aqui, que será 30% do valor do potenciômetro. Reduzir mais ainda a resistência. Olha o valor que a corrente passou. Acho que é bem maior a corrente em relação ao anterior, mas a tensão praticamente não variou. Eu tenho um componente aqui dentro, na caixa preta, aliás, vermelha. A gente usa o termo caixa preta genérico, tá, gente? Eu pus vermelho aqui para variar um pouquinho. Pensa bem, a corrente, em relação ao caso anterior, praticamente dobrou, e a tensão quase não aumentou. Quer dizer, vocês lembram do valor antes? Era, se não me engano, 0,41 e 1, alguma coisa aqui. A corrente aumentou bastante. Se fosse um componente linear, o que aumentaria, o que aumentou aqui de corrente, corresponderia proporcionalmente aqui ao valor de tensão, aumentando proporcionalmente. Mas isso não aconteceu aqui. A tensão praticamente é constante. A corrente aumenta e a tensão não muda. Componente, então, não linear. Vou fazer agora para 20%. Já dá para fazer, já dá para a gente desenhar a curva com os valores que a gente já mediu, mas vamos fazer mais alguma medida aí. Veja bem, a corrente aumentou bastante, relativamente muito. Ela está pequenininha ainda, mas é muita. Pequenininha, mas é muita. Que coisa esquisita que eu acabei de falar aqui. Ela está pequena ainda, mas proporcionalmente ela aumentou bastante em relação ao valor anterior. E a tensão? Aqui, 0,44. Quase não variou. Ele está mantendo a tensão quase constante e muito pequena, né? Mais um valorzinho, já anotaram? 4,27 mil e 0,44. Gente, não preocupa só com anotar, não. Preocupa em
criticar o valor que vocês estão vendo. Vou fazer um último valor agora, talvez seja até uma surpresa, que vai ser 5% do valor do potenciômetro, e a corrente está subindo, tá vendo lá? Vou voltar lá. Quando estava 20, a corrente era aquilo, agora 15% já aumentou bastante, 10% aumentou bem mais, tá certo? E 5% já está com 16,8 miliamperes. Quer dizer, em relação aos valores anteriores, ela aumentou muito mesmo, né? Multiplicou. E a tensão, olha aqui, quase não variou, continua super baixo e 0,48 volts. Pode-se considerar que ela praticamente não variou. O último valor, agora, só para fechar essa série aqui, eu vou pôr 0% aqui. Eu tirei o potenciômetro da jogada. Não tem resistência em série com o componente, tá? Ele está, digamos assim, em curto-circuito. Olha só o que acontece. Sobrecarregou o medidor. Por quê? Porque quando você coloca o componente aqui, esse tipo de componente, direto na fonte, você está dizendo que você curto-circuitou ele. Aí a corrente nele vai tender para infinito. Ela vai ser um valor bem grande, vai ser limitado só pela resistência da fonte. Tanto que se eu aumentar a escala aqui, ó, ainda continua lá, com erro na medida. Por quê? Porque a corrente é alta demais. A resistência variou de 5% a 0%. A corrente variou daquele valor 16 alguma coisa para um valor muito fora dos especificados nas escalas dos instrumentos. Isso para nós é corrente infinita, tá? Houve uma sobrecorrente no componente. Ele, na prática, numa situação dessa, ele queimaria. Se ligar esse tipo de componente sem resistência alguma em série com ele, ele fatalmente vai queimar, tá certo? Alguma pergunta, gente? Que componente que está aí, vocês querem saber? Vou mostrar para vocês o componente. É isso aí, ó. É um diodo. Vocês já estudaram alguma coisa? Não, né? Mas o que é um diodo? O diodo é um dispositivo semicondutor de 2 terminais e os diodos apresentam sempre 2 valores, ou 2 faixas de valores de resistência interna, conforme a tensão ou conforme a polaridade da tensão que você liga nos terminais dele. O que nós fizemos agora é ligar o potencial positivo via o instrumento aqui, ó, nessa parte escura dele aqui, ó, chamado de anodo. E o negativo da fonte, né, veja bem, está ligado na parte que tem uma marca, normalmente uma faixa, é chamado de catodo. Então, esse tipo de componente, quando você coloca o positivo da fonte no anodo e o negativo no catodo, ele apresenta uma certa resistência, certo? Ele tem uma curva característica específica, né? Se eu inverter a fonte, isto é, colocar o negativo no anodo e o positivo no catodo, ele passa a ter outras características. Vocês vão estudar muito isso lá em eletrônica analógica, o professor lá no 2º ano vai mostrar, vai justificar usando física de semicondutores, por que acontece isso. Tá? Nós só estamos praticando aqui, mostrando o componente, para vocês já irem conhecendo, né, e poder trabalhar com a curva característica de um componente que não é linear e que também apresenta coisas interessantes, que é o seguinte: dependendo da polaridade, você tem uma relação. Invertendo, vai ter outra relação. Então, para mostrar isso, o que eu vou fazer? Eu vou eu vou mudar a polaridade aqui, ó. Eu vou inverter a polaridade da fonte. Onde é positivo, eu vou ligar o negativo, vou simplesmente variar. E vocês vão preencher agora a tabela considerando essa nova situação. A minha habilidade aqui está na faixa do 0, que você já conhece bem, né? Tem que ser a mão. Aqui não tem mão, não. Ô, Jesus Cristo.
Se Deus ajudar, eu consigo fazer isso aqui. Simplesmente tirar esse fio aqui. Agora apareceu a mão. Opa, a mão. E eu ainda chego lá. Isso. Acabei com tudo. Chico deve estar rindo lá, se ele... Ajuda aí, Chico. Só um tiquinho. Você tá... Aqui, ó, o xizinho tá lá, né? Tem que ser a mãozinha. Marca. Não, tem que ser certinho. Setinha? É. Marca. Agora vai, né? Puxa para trás primeiro. Pronto, consegui. Nossa, tem certas coisas, gente, que é pior que dirigir. Essa aqui está com uma coisa diferente aqui, mas vamos lá. Cadê a mão? Não, não é bom, não. É só pegar e puxar. Assim, pega isso aqui, pegar É, o nó. Vamos lá. é. Isso, Chico. Graças a Deus. Aí. O dia que o Chico não assistir essa aula, eu não vou dar ela, não. Então, aí, o que eu fiz aqui? Só inverti a fonte. Mais nada. Aí eu vou fazer as medidas de novo. Aí vamos ver o que muda nos valores que nós vamos encontrar. Então, eu vou começar do... Vamos começar do próprio valor que está aí. Então, vou começar do 100%. Estou começando sempre do 100%, né? Não vamos complicar, não. Veja bem, o que nós fizemos aqui agora? Vamos pensar primeiro. Eu peguei o mesmo circuito, né? Só que agora eu peguei o negativo da fonte, que, ó, veja bem, ó, o preto, passei pelo resistor, pelo potenciômetro, resistor variável, né, que é o potenciômetro, fui lá, cliquei lá no medidor, e ele continuou no mesmo polo aqui. Ó. Então, o circuito é o mesmo, só a polaridade da fonte que mudou. Se a polaridade da fonte muda, o sentido da corrente, obviamente, vai mudar. Tanto que está mostrando isso aqui. Ó. Esse valor de corrente aqui é negativo. Quer dizer, se você for fazer o gráfico desse mesmo componente agora, e vocês vão fazer, que está lá na tabelinha que eu deixei para vocês vão fazer agora um outro gráfico, né? Pode ser no mesmo ou em outro, mas deve considerar que nós estamos agora no terceiro quadrante. Até então, o desenho do gráfico estava no primeiro quadrante. O primeiro quadrante é quando a tensão é positiva e a corrente é positiva. Quando você inverte tanto a corrente quanto a tensão, ambos negativos, os dois eixos negativos, né, você estará no terceiro quadrante. Não é isso? Porque o eixo da tensão ela fica à esquerda e o eixo da corrente fica para baixo, em relação ao caso anterior. Então, nós estamos com a curva agora no terceiro quadrante. O componente é o mesmo, então vamos desenhar a curva característica dele no terceiro quadrante. E o primeiro valor que nós vamos colocar lá é esse primeiro valor, no primeiro conjunto de valores, né, é uma corrente de menos 0,39, veja bem, quase zero, né, 0,39 o quê? Miliampere, estou na escala de miliampere. É uma corrente muitíssimo baixa. E a tensão? Uma tensão negativa de 5,07 volts. Está bem, vocês vão localizar o ponto lá do gráfico, né? Vocês vão fazer uma escala coerente com os valores, e lá no 0,39 miliampere e menos 5,07 volts, vocês vão marcar um pontinho da curva lá. Os outros pontos serão esses aqui, ó. Vou fazer de novo para 70% do valor do potenciômetro, só para variar de uma forma assim que eu já estou querendo que seja. Veja bem, ó. A corrente ainda continua baixa, menos 0,56. E a tensão? Baixinha, pouco alterada, menos 5,08. Corrente baixa e uma tensão quase constante. É uma conclusão técnica que a gente tira sobre esse componente. Vou variando agora e vocês vão ver o que está acontecendo. Vou diminuindo o potenciômetro. Olha o que está acontecendo com a corrente. Vou voltar aqui. Ó. Observe que isso é interessante. Você vê. Ó. Eu vou diminuir o potenciômetro, eu vou aumentar a corrente. Olha lá. O que está acontecendo com a tensão? Não muda, está vendo? Olha lá.
Eu estou variando a corrente no componente e a tensão, só agora que deu uma mexidinha. Mas olha lá, a corrente aumentou bastante, já está mais de 1 miliampere, quer dizer, a corrente baixinha ainda, né? Então, vamos voltar lá agora, voltar para o 70%. Então, para 70%, vocês anotem aí na tabelinha, uma corrente de 0,56 e uma tensão de 5,08. Agora é sempre negativo, né? Não precisa nem ficar falando isso. Repetindo ou fazendo agora para 50%, né? 50%. Só para ter o valor aí, a corrente passou para 0,78 e a tensão 5,09. Mais um valor do potenciômetro, 30%. A corrente agora já está na faixa de 1,30, né? 1,30 mili, baixinha ainda, né? E a tensão 5,1. Observe que as correntes são sempre baixinhas e a tensão está praticamente constante. Isso é informação sobre o que componente que está aí. Vou aumentar de novo a corrente, vou usar agora 20% do potenciômetro. A corrente já passou para 1,94 mili e a tensão 5,12. Um pouquinho maior, quase nada. Para 5% do potenciômetro, a corrente já está lá em cima, olha. Ela aumentou bastante. Considerando que ela era 0, alguma coisinha, depois 1, alguma coisinha, que já está com 7,6. E a tensão? Quase não modificou, tá vendo? Beleza? Agora vamos àquela situação de colocar 0 no potenciômetro, que vocês já vão concluir logo o que vai acontecer, né? Lá. Estourou o componente. Por quê? Porque curto-circuitei ele, né? Tirei a resistência dele, entendeu? Uma coisa que nunca deve ser feita, né? Mesmo com essa situação aí, invertendo a polaridade, a gente não deve colocar resistência 0, não. Entenderam, gente? Vocês conseguiram observar alguma coisa assim que possa definir para nós que componente é esse que está aqui? Que tipo de componente que é esse diodo? É diodo, né? Já mostrei, mas é um tipo de diodo especial. Por que ele é especial? Ele é especial. Primeiro, antes de falar, eu vou relembrar quando a tensão aqui estava com a polaridade normal. A gente chama de normal, isto é, no primeiro quadrante. Lá eu tinha uma tensão nos terminais pequenos, vocês podem comprovar aí na tabelinha, e quando for fazer o gráfico, vocês vão ver isso direitinho. E a corrente ficava variando normalmente. O componente não apresentava quase tensão nenhuma nos terminais dele, era 0, alguma coisinha, lembra? E a corrente subia. Agora acontece ao contrário. Nessa situação de inverter a polaridade, a corrente ela varia e a tensão fica constante, mas negativa. Eu posso variar a corrente numa faixa enorme aqui que a tensão praticamente não muda, né? Esse componente é chamado de estabilizador de tensão. Ele é usado em situações que você quer manter uma tensão entre dois pontos do circuito constante. Ele é chamado de diodo Zener. Diodo Zener é em função dessa característica, da pessoa que estudou essa característica, provavelmente, dele manter a tensão constante, mesmo variando a corrente. Então, veja bem, um resistor, quando eu vario a corrente, a tensão nele varia proporcionalmente. Ou o contrário, quando eu vario a tensão, a corrente varia proporcionalmente. Esse aqui não tem nada disso. Eu estou variando a corrente, seja com uma polarização ou invertendo, né, a polaridade, que nós temos o quê? Uma tensão praticamente constante e uma corrente que vai variar, bem diferentemente de um resistor. Né? Na região que a gente chama de região direta, com tudo positivo, a tensão é muito pequenininha, você pode desprezar. Ele não trabalha esse componente não trabalha nessa região, ele trabalha na outra região, polarizada ao contrário.
Então, esse é um componente que, trabalhando polarizado ao contrário, ele estabiliza a tensão em 5,1 volt, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, clicando no componente. Olha aqui, ó. Esse componente aqui, ó, tá bem pequenininho, não consigo aumentar para vocês, mas tá escrito aqui, ó, BZX55C,5V1. Esse BZX5CC é um número de série relacionado com a categoria dele, né? Potência, dimensões, tal. E 5V1 significa o quê? É 5,1, esse V aqui é 5 volts, né? E o 1 aqui está na casa decimal, né? Então é 5,1 volt, que é o valor que ele mantém constante. Então, é um diodo Zener que tem essa característica de estabilizar a tensão em 5,1. E tem outros diodos Zener com outros valores, né? E mesmo valor, porém com correntes diferentes. Então, o que é um diodo Zener? É um dispositivo, é um componente semicondutor que mantém a tensão constante no circuito. É usado em fontes de alimentação estabilizadas, quando você quer que pode variar a corrente bem dentro de uma faixa que a tensão praticamente não varia, ou desprezivelmente varia. Tá certo? Ficou claro, gente? Eu estou falando aqui, vocês estão muito calados, eu não sei nem se vocês estão aí. Eu espero que estejam. Professor, uma dúvida. Isso, graças a Deus. Oi. Se o diodo ele ainda continuar na forma anterior, ele também vai ser um estabilizador? Ele poderá ser usado como estabilizador, mas para aquela tensão dele lá, que é 0, alguma coisinha. Você lembra do valor lá? Né? 0,5, não é isso que deu? Ele pode ser usado, pode, nada impede não, tá? Mas ele não é usado, tá certo? Porque a gente não tem normalmente não existe aplicação para você estabilizar uma tensão com valor tão baixo. Mas se você tiver uma demanda particular, né, que precisa dessa situação, ele pode ser usado. Tem circuito que a gente até faz isso realmente, a gente não quer que a tensão varie, quer que ela seja zero, né? Aí a gente coloca o componente lá, estabilizando em 0,2, 0,3, a gente aceita que é zero. Às vezes você quer manter a tensão tão baixinha, tão próximo de zero, aí você pode fazer, tá certo? Não tem problema nenhum. Né? Agora tem uma questão que eu vou colocar aqui, que vocês vão, de vez em quando, passar por ela, e é bom saber por quê, é o seguinte, o diodo Zener, um diodo, que todo diodo tem essa característica que eu falei com vocês, todo, quer dizer, quando ele é polarizado naquela primeira região que a gente chama de polarização direta, eles apresentam uma queda de tensão bem pequenininha, tá certo? Normalmente é 0,5 volts, 0,7, 0,8, em alguns casos, por exemplo, o LED, que é um diodo também, ele é maior um pouco. Mas sempre assim, na polarização direta, ele apresenta uma tensão entre os terminais pequena. E quando você reverte, que é o caso que nós fizemos aqui, ele estabiliza naquele valor, tá certo? Num certo valor. O diodo Zener é fabricado especificamente para estabilizar, que é para manter constante naquele valor que você quer, 5,1, 3,3, 7, alguma coisa, 12, 18. Cada caso é um caso, mas ele é feito para isso, entendeu? Os outros diodos que existem, ou grande parte dos outros diodos que existem, são chamados diodos retificadores, eles não são fabricados para trabalhar nessa região reversa. Eles são fabricados para trabalhar na outra região. Então, a gente não deve forçar ele ligando uma tensão que chega naquele valor que estabiliza. Por exemplo, tem um diodo chamado 1N4001, que é um diodo retificador, vocês vão usar demais no curso, ele estabiliza a tensão com mais de 100 volts. Tem alguns que é de 200, tem alguns que é de 500, tem alguns que é de 1000. Para você chegar naquela região que ele mantém a tensão constante, você tem que ligar 1000 volts nele, entendeu? Só que como ele é feito para não trabalhar naquela região, você nunca vai fazer isso.
você vai usar ele como um componente que, quando for polarizado na primeira região, diretamente, ele é um condutor. Pensa bem, se você tem um componente e quando passa a corrente por ele, qualquer valor, a tensão é muito baixinha, 0, alguma coisinha, você não pode considerar que ele é um condutor? Pode, porque 0,5 volts, ou às vezes menos, não representa nada em termos de tensão num circuito que trabalha com tensões maiores, tipo 100 volts, 30 volts, 200 volts. Então, aquilo é irrelevante. A gente diz que ele é um condutor. Porém, se você inverte ele, e ele só vai conduzir, né, só vai permitir que haja corrente, se a tensão for muito grande, além do valor que você vai poder aplicar, ele nunca vai conduzir. Vocês concordam com esse raciocínio? Se você tem esse componente aí, que aquela tensão de estabilização dele, digamos, seja 500 volts, e você vai trabalhar, digamos, só até 100, então você nunca vai trabalhar naquela região. E você pode observar pelos valores que vocês mediram, antes, quando eu colocava um potenciômetro maior, né, a corrente era muito pequenininha. Deixa eu repetir isso aqui para vocês. Vou repetir a leitura aqui para vocês entenderem onde que eu quero chegar. Olha aqui, ó. Vou voltar para uma situação normal que tem uma resistência X lá, né? Veja bem, ó, aquele componente, o Zener, ele apresentou uma tensão de 5 volts e uma corrente de 0,42. Esse 0,42 é irrelevante para o circuito, tá certo? A tensão é o que eu queria, 5,07 até 5,1. Agora, um componente como esse que eu falei com vocês, que é o 1N4001, ele teria, no lugar de 5,07, 100 volts, 200, 300, depende do tipo dele. E essa corrente seria o quê? Irrelevante também. Entendeu? Por quê? Porque vai ser sempre irrelevante a corrente quando você polariza ele no terceiro quadrante, né? A não ser que você aplique uma tensão tão grande que chega nessa região aqui, ó, que passa a ter corrente relevante. Quer ver? Vou fazer para esse componente aqui, ó. Aí, ó, veja bem, ó. Vou pôr 5% aqui, ó. 3%. A corrente já é 10 miliamperes aqui, ó, negativo, mas são 10, já não é irrelevante mais. E num diodo 4001, da família dos diodos que a gente chama de retificadores, essa corrente aqui, ela, nessa situação aqui, ela é irrelevante, mas na outra situação da polarização direta não é, entendeu? Por quê? Porque o retificador não é feito para trabalhar nessa região aqui, só o diodo Zener que é feito para trabalhar nessa região. Ele é um diodo chamado estabilizador, o outro não. O outro é para trabalhar nas duas regiões. Na direta ele conduz e na reversa ele não conduz. Então vocês vão entender o seguinte, um diodo retificador foi feito para conduzir ou não conduzir. Ele vai conduzir quando ele estiver polarizado diretamente na primeira região e não vai conduzir quando ele estiver polarizado inversamente na outra região. Então, ele é um retificador, porque ele permite que a corrente só passe num sentido. Na realidade, ela passa nos dois sentidos, como acontece com o diodo Zener. Só que, num sentido, ele é praticamente um curto, ela passa independente dele. Ele é uma porta aberta para a corrente passa normal. No outro sentido, como as correntes que vão passar serão sempre desprezíveis, a não ser que você ligue uma tensão tão grande, uma tensão que é chamada tensão direta não inversa, que é essa tensão aqui, ó, que lá no caso dele não é 5,1, mas é 100, 200, 1.200, né? Então, a não ser que você aplique aquilo, ele não vai conduzir. Porém, se você aplicar, ele vai conduzir e vai queimar. Por que vai queimar? Porque ele não foi feito para ser usado com tensão tão grande invertida. Então, se você for trabalhar e usar o componente como retificador, fique sabendo o seguinte, se você tem tensões inversas, tensões negativas aplicadas a ele, ele tem que suportar aquela tensão sem entrar em condução. Então, essa tensão inversa que eu estou falando aqui, estável, tem que ser muito maior do que aquela que você estará em qualquer situação aplicando a ele, porque para ele não conduzir. Porque se ele for conduzir naquela região, ele vai queimar.
Por que vai queimar? Porque vai haver um aquecimento muito grande, produzido por uma tensão que você terá aplicado grande, porque se for pequena, você não está nessa região. Então, ela tem que ser grande para estar. Então, você aplicou uma tensão grande. E uma tensão grande, vezes uma corrente que vai circular, vai dar uma potência elétrica sobre o componente, que é o produto da tensão vezes a corrente, que vocês vão ver muito isso, se já não estão vendo, né? Potência elétrica num resistor, num diodo, em qualquer componente, é o produto da tensão nos terminais dele, pela corrente que vai circular. Se a tensão é muito grande, e a corrente, digamos, não é tão pequena, a potência é muito grande. Aí ele vai esquentar, vai acender igual a lâmpada. Ele não é uma lâmpada, ele é um diodo, então vai explodir, entendeu? Então, em diodos retificadores, na região direta, ele conduz normal, pode-se dizer quase como um fio normal. E invertendo a polaridade, ele não conduz, entendeu? Ele foi feito para não conduzir, então é um circuito aberto. Isso é um exemplo típico de uma resistência extremamente não linear. Por quê? Porque numa situação a resistência é praticamente nula, é quase um curto, na outra é praticamente infinito. Cadê linearidade? Não existe. Certo? Nós vamos discorrer mais sobre esse assunto progressivamente à medida que vocês forem amadurecendo mais no curso, tá, gente? Então, resumindo aqui, eu tenho um diodo que é estabilizador, só é estabilizador. Tá? Mas o diodo Zener, ele, em pequenas proporções, pode ser também chamado de diodo retificador, mas desde que você não aplique uma tensão reversa maior, no caso, do que esse 5,1. Então, para tensãozinha pequenininha, tudo bem, ele não vai estar trabalhando nessa região. Tá? Aí ele não vai conduzir. E se conduzir, não vai queimar, porque você está com tensões pequenas, e a potência elétrica é pequena, ele não vai esquentar. De outro dizendo, ele não esquenta se ele trabalha nessa região. Não. Por quê? Porque a tensão é pequena. A corrente pode não ser muito pequena, como vocês estão vendo, mas a tensão é o produto de uma corrente não tão pequena por uma tensão pequena, dá uma potência pequena. De qualquer forma, ele é construído para suportar aquela potência e não vai queimar. Agora, um diodo retificador, o que vai acontecer? Do mesmo tamanho, você vai aplicar uma tensão lá, e uma corrente. Essa tensão aqui é 200, e a corrente pode ser até 10 aqui, ó, e vai queimar, porque a potência é muito grande, então não aplique aquela tensão grande nele. Você precisa de trabalhar com tensão grande, use um outro diodo, cuja tensão, digamos, de estabilização seja maior ainda, para exatamente você não correr o risco de aplicá-la. Tá certo? Beleza? Beleza, professor. Vamos agora a esse outro componente. Como a gente está com pouco tempo, gente, a aula já está até acabando, né? Eu já vou logo mostrar o componente que está aí, ó. Esse diodo que está aqui, ó, se você olhar, o desenho é igualzinho ao outro, só que ele é um diodo retificador. Aqui, ó, é aquele 4001 que eu falei anteriormente. Qual a característica dele? A característica é que ele, polarizado normalmente, como está aqui, ó, ele vai apresentar quedas de tensões pequenas. E se eu inverter, como ele demanda uma tensão maior para chegar naquele ponto de estabilização, eu não vou ter uma fonte aqui no meu simulador que vai fazer isso. Esse diodo aqui, se não me engano, aquela tensão que estabiliza, que fica constante, é 100 volts. Entendeu? É 100. Ele é construído para você não ter aquela tensão para aplicar nele. Entendeu? Então, ele sempre vai fazer o seguinte, se você põe essa polaridade, como eu vou fazer aqui agora, ele vai apresentar uma queda de tensão pequenininha. Deixa eu pôr um valor aqui, 100%. Aqui. O que está acontecendo aqui? Olha bem, ó. Esse diodo que está aqui, apesar de fisicamente parecer com o outro, não é, não. Por que não é? Porque a tensão que a gente chama de reversa dele é muito grande. E a direta dele aqui, ó. A direta é baixinha, cara. E 200 também é baixinho, como vocês viram lá. Veja bem, para uma corrente aqui, ó, de 1,76 mili, que não é tão baixa, mas também, né, você não pode dizer que é uma corrente apreciada. Para esse diodo, ela é muito baixa. A queda de tensão nele, ó, 0,49. Eu vou variar aqui, gente, sem a necessidade de anotar, porque o tempo já acabou. Olha aqui, ó, vocês sentirem o que está acontecendo, que é o mais importante. Olha aqui, ó. Desculpe aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Eu estou
aumentando a corrente, olha lá, a corrente está aumentando, a tensão, olha lá, o que está acontecendo com ela? Quase não varia, tá vendo? A corrente está só subindo, ó. Se aumentar muito, vai estourar o componente, porque esse aqui é de corrente baixa. Ela estourou. Entendeu? Voltar. Então, até, digamos, essa corrente aí, até um pouco mais, o que é que acontece? A tensão fica quase estável. Ela não passa de 0,6, ou às vezes 0,8. Isso é chamar tensão de junção do componente. O outro nome que eles dão para ela é V-gama, VF, V-gama, tem vários nomes. Vocês vão ver isso lá na teoria de eletrônica analógica. Então, o que está acontecendo aqui? É um componente que está permitindo que circule corrente, cara, razoável, e a tensão fica estável. A gente tem diodos, esse diodo aqui é um diodo de baixa potência. Tem diodos, muitos diodos, vocês vão poder pesquisar na internet, tem diodos que essa corrente aqui, ó, esse valor de corrente aqui, ó, é na ordem de amperes, centenas ou milhares de amperes. Diodos, que a gente chama de diodos de potência, essa corrente pode chegar até, digamos, 1.000, 2.000, 3.000, 6.000 amperes. Né? Vocês têm ideia do que é 6.000 amperes? É muita corrente, entendeu? Mas são diodos caríssimos e especiais usados em aplicações muito específicas, né? E atenção para aqueles diodos, vou pegar um exemplo, um diodo de 1.000 amperes, um diodo grande, precisa até de sistema de arrefecimento, né, de dissipação de calor. Esses diodos, eu devia até ter pegado alguns aqui para mostrar para vocês, vou ver se eu lembro de trazer na aula que vem. Esses diodos, vou pegar aqui de 1 ampere, a tensão aqui está em torno de 0,8, 1 volt, talvez até 3 volts no máximo. Mas olha a corrente, é 1.000 amperes, 2.000 amperes, 3.000 amperes, 4.000, quer dizer, correntes que aumentaram enormemente para uma tensão que eu continuo desprezando. Né? Um circuito que te vai fornecer uma corrente de 2.000 amperes, qual a tensão que vai estar lá? Muito alta, né? E o que representa 3 volts perto lá? Em resumo, o diodo, na polarização que a gente chama direta, é um componente que não limita a corrente, ele é um curto-circuito. Né? A corrente pode ser qualquer valor e a tensão é zero, porque 0,6, 0,8, 1 volt é zero, perto dos valores nominais do circuito. E se ele for polarizado reversamente, que eu não vou fazer aqui por falta de tempo, é a mesma coisa. Mesma coisa assim, ele não conduz, mesma coisa do Zener. Ele não vai conduzir, vai ter uma corrente na faixa de microampere ou miliampere, e a tensão vai ser a tensão que se aplicar sobre ele, né? Por quê? Porque uma corrente tão pequena, né, multiplicado pelo valor do potenciômetro aqui, ó, vai dar uma queda aqui extremamente pequena, significa que a tensão da fonte vai toda para o diodo. Então, se eu ligar aqui uma bateria, digamos, uma fonte de 1.000 volts, né, exageradamente 1.000 volts, vai ter lá no resistor que tiver em série uma quedinha pequenininha, e os 1.000 volts quase todos estão lá no diodo, entendeu? Na polarização que permite isso, que é a reversa. Na direta, não. Chamada não tá. Tá, não esquece de terminar a aula não, né, Chico? Gente, vocês desculpem, eu já falei isso com vocês, que eu, quando começo a falar, eu vou muito longe, eu sou muito prolixo, e às vezes não dá tempo de fazer a prática, tá? Mas, no caso de vocês, não tem muito problema, e eu já, intencionalmente, já estou forçando a barra, porque vocês estão muito adiantados em relação às outras duas turmas do primeiro ano. Eu posso, sem prejuízo do processo, continuar essa aula na semana que vem, tá certo? Aí vocês anotem o que já foi anotado até agora, mantenha, né? E na aula que vem a gente continua no ponto que nós paramos, até fechar o gráfico. E eu aproveito para dar mais detalhes sobre essas características desses componentes. Tá ok? Baixei a lista de presença, parei a gravação.